Olá, meus amores! Hoje, na nossa aula de português, nós vamos trabalhar a língua, tá? Vamos conhecer a regência verbal presente nos textos, conseguir identificar elas nas frases, certo? Então aí, o que é a regência verbal, Roquinha? A regência é os verbos que subordinam seus complementos. Os verbos intransitivos, transitivos, objetos diretos, objetos indiretos, tá certo? Então, a gente vai ver detalhado aqui no livro. Então, para isso, abra um livro na página 52, tá? Que diz assim, conceituando. Nesta seção, você vai estudar a regência verbal, que consiste na relação de subordinação que pode ocorrer entre um verbo e os seus complementos. Termos que os completam, objetos diretos ou indiretos, e que modificam ou intensificam os verbos, que é o caso dos adjuntos adverbiais. Leia o texto a seguir. Primeiro, a sinopse a seguir se refere ao livro O Mágico de Oz, do escritor norte-americano Le Frank Brown. Aí diz assim, ó. Quando estava na metade do caminho, ouviu-se um grito fortíssimo do vento, e a casa sacudiu com tanta força que Dorothy perdeu o equilíbrio e caiu sentada no chão. E então, uma coisa muito estranha aconteceu. A casa rodopiou 2 ou 3 vezes e começou a levantar voo devagar. Dorothy teve a sensação de que subia no ar a bordo de um balão. Um ciclone atinge a casa onde Dorothy vive com os tios e ela e seu cachorro. Totó são levados pela ventania e param na terra de Oz. Por lá, Dorothy faz novos amigos, o espantalho, o lenhador de lata e o leão covarde. Encara perigos, vive histórias fantásticas e precisa enfrentar seus próprios medos. Depois de tantas aventuras, a menina descobre que seus sapatos de pratas têm poderes mágicos e podem levá-la para qualquer parte. Mas não existe melhor lugar no mundo do que a própria casa. Um clássico indiscutível para todas as idades. A versão impressa apresenta ainda capa dura e acabamento de luxo. Disponível em saraiva.com.br, O Mágico de Oz. Ele traz uma sinopse que é o gênero textual que a gente está trabalhando nesta unidade, tá? Então diz assim, letra A. De acordo com a sinopse, ao viajar para a terra de Oz, o que Dorothy precisou enfrentar. E por quê? Na letra B diz assim, em um trecho da sinopse, é dito que não existe melhor lugar no mundo que a nossa casa. Você concorda com essa afirmação? Justifique sua resposta. Na página 53, o segundo quesito diz assim, releia os seguintes trechos da sinopse. Primeiro, Dorothy perdeu o equilíbrio. E segundo, a casa sacudiu com tanta força. Letra A. Quem realiza ação nas orações apresentadas? Na letra B, em qual das orações o verbo precisa de um complemento para que ela tenha sentido? Letra C. Em qual das orações foi acrescentado ao verbo um elemento intensificador? Explique sua resposta. Tenho certeza que se vocês lerem as frases novamente, não terão dúvidas em responder a letra A, a letra B e a letra C do segundo quesito. Então tem um box que diz assim, nesses exemplos, você viu que os verbos perder e sacudir exigem a presença de outras palavras para estabelecer sentido dentro do contexto. Na regência verbal, o termo que exige a presença de outro chama-se de regente e que completa o sentido desse termo chama-se de regido, tá? Terceiro, observe as situações retratadas nas fotografias abaixo e leia as legendas. Na fotografia A, está dizendo assim, nos fins de semana, o casal assiste a um filme em casa. Na legenda B, diz o seguinte, a enfermeira assistiu o paciente no quarto do hospital. Então, assim, o que é que diz a letra A? Nas duas situações, o verbo assistir foi empregado com o mesmo sentido, justifique a sua resposta. Letra B. Além do contexto que determina o sentido do que está sendo expresso, a transitividade do verbo também auxilia na identificação dessa diferença. Relaciona a transitividade dos verbos à oração correspondente, oração A e oração B. O verbo transitivo direto é caracterizado por apresentar complemento sem preposição. E o verbo transitivo indireto é caracterizado por apresentar complemento preposicionado. Vamos lá? Ver o que ele tem a dizer aí?
Página 54, diz assim: como você viu, a noção de regência verbal está ligada à transitividade dos verbos. Dependendo da transitividade, um único verbo pode apresentar sentidos diferentes. Os verbos intransitivos não precisam de um complemento, mas pode apresentar um elemento modificador ou intensificador. Os adjuntos adverbiais. Os verbos transitivos diretos exigem um complemento denominado objeto direto, sem a presença de uma preposição. Já os verbos transitivos indiretos exigem um complemento denominado objeto indireto, com a presença de uma preposição. Assim, explorar a regência verbal ajuda a evidenciar a clareza dentro de um texto, a fim de que todos os falantes consigam se comunicar adequadamente, evitando, por exemplo, informações equivocadas. Veja a seguir alguns casos comuns da regência verbal que merecem nossa atenção. Os verbos intransitivos, que não necessitam de complemento, pois já apresentam sentido completo, tá? Mas a gente vai ver que ele tem umas características peculiares. Vamos lá. Como não necessitam de complemento, pois têm sentido completo, verbos intransitivos podem vir acompanhados de adjuntos adverbiais que modificam ou intensificam o verbo. Nesse caso, o emprego adequado das preposições é muito importante, pois elas podem modificar o sentido do que está sendo dito. Vocês lembram o que é preposição, né? A, ante, após, até, com, contra, de, deste, para, pé, perante, por, sem, sobre, traz, tá? Então diz assim: note que na primeira oração, metrô é o lugar onde se vai, e na segunda oração, metrô é o meio de transporte utilizado, com o verbo chegar. Cheguei ao metrô, então eu estou indo, né? Cheguei de metrô, eu estou voltando, eu utilizei o metrô para chegar, tá certo? E o verbo ir, fui ao cinema ontem, tá? A preposição a, exigida pelo verbo, indica lugar. Fui aonde, tá? Fui ao supermercado, fui à escola, fui ao médico, certo? E os verbos transitivos são aqueles que necessitam de complemento, pois eles sozinhos não têm sentido completo. Vamos ver quem são esses? Alguns verbos admitem mais de uma regência, e em determinados casos, a variação da regência acarreta mudança de significados. Observe. O que é que acontece com o verbo agradar? Clarice agrada ao filho sempre. A música agradou a todos, tá? Então aí, na frase de Clarice e na frase de agradar a todos, o verbo agradar tem sentidos diferentes. Parece que o verbo agradar apresenta o sentido de fazer carinhos, quando usado no transitivo direto. Quando se apresenta como transitivo indireto, adquire o sentido de satisfazer, ser agradável. Quando vamos falar do verbo aspirar, aspirei o aroma suave das plantas. Todos aspiram a uma boa vida. Então, o que ele diz sobre o verbo aspirar? O verbo aspirar indica inspirar, inalar, quando usado como verbo transitivo direto. Por outro lado, é usado com sentido de desejar, ter ambição, quando se apresenta como transitivo indireto. Outro verbo que ele vai trazer aí também pra gente, visar. O garoto visou o alvo durante o jogo. A educação deve visar ao futuro. O verbo visar, quando transitivo direto, é usado com o sentido de mirar, apontar. Quando é transitivo indireto, significa ter como objetivo, como meta, tá? Outro verbo que ele traz é o agradecer. Agradeceu o brinquedo novo. Agradeceu ao amigo. Agradeceu ao amigo o brinquedo novo. O verbo agradecer é transitivo direto, quando se refere a coisas. É transitivo indireto quando se refere a pessoas. Esse verbo é transitivo direto e indireto quando se refere a coisas e as pessoas ao mesmo tempo. Ainda tem esses verbos, tá, pessoal? Que podem ser tanto intransitivos quanto transitivos direto. Na página 56, a gente vai trabalhar a questão aí de atividades, que diz o seguinte. Primeiro, leia a charge a seguir. Violência aumenta em São Paulo.
Oba, estou com sorte, consegui chegar em casa sem sofrer nenhuma violência. A violência aí está acontecendo, no caso, dentro da casa dele, né? Arionaldo é quem fez essa charge. Diz assim, letra A. O que faz o personagem acreditar que está com sorte? O que se pode deduzir do comentário feito pelo personagem com relação ao problema apresentado? Letra B. Na charge há um problema de regência. Identifique e escreva e faça a sua correção. A gente disse que o A, né, lá na preposição diz: fui ao cinema, fui ao shopping, só que em não é preposição. Porém, a gente sempre usa para colocar como preposição de lugar quando a gente quer dizer: cheguei, consegui chegar em casa. Ele chegou em algum lugar, tá? Segundo quesito. Agora leia estes títulos. E quando a lei de Murphy implica sua viagem. Luiz Antunes. E quando a lei de Murphy implica suas viagens. O STJ pode decidir se tabela Prince implica capitalização de juros. Consultor jurídico. Letra A. Com que sentido o verbo implicar foi empregado em cada um dos títulos, tanto no primeiro quanto no segundo? Letra B. O contexto permite identificar os sentidos utilizados em cada um dos títulos. Além disso, que outra diferença contribui para a alteração de significado desses verbos? Tá? O segundo diz assim: leia a seguir um trecho da biografia de Mahatma Gandhi. Mahatma Gandhi, Mohandas Karamchand Gandhi, nasceu, vocês vão completar, Porbandar, em 1869, em uma família das casta dos comerciantes, conhecidas como Vaisya. Foi criado sob a crença no deus hindu Vishnu, que tem como preceito a não violência. Na época, ainda estava sob o domínio britânico. O jovem Gandhi foi então estudar direito em Londres, retornando à Índia em 1891. 2 anos depois foi morar na África do Sul, a época também em concessão britânica, onde viu, também para completar, perto de mazelas sociais causadas pelo colonialismo e pela opressão racial. Inspirou-se, para completar, iniciar um movimento pacifista contra o domínio estrangeiro. Após a independência da Índia, em 1947, Gandhi tentou evitar o confronto entre hindus e muçulmanos, que se intensificou, também para completar, a partilha do território indiano. Porém, ao aceitar a proclamação da independência do Paquistão, Gandhi atraiu a fúria dos hindus nacionalistas. Acabou assassinado a tiros por um deles em 1948, em Nova Delhi, a capital indiana. Denise Oderest, Gandhi e não a violência. Foi publicado no Guia do Estudante. Tá? Letra A. No texto estão faltando algumas preposições exigidas pelos verbos destacados, que é no caso viu, nasceu, inspirou e intensificou. Complete os espaços com a preposição adequada. Letra B. De acordo com o texto, Gandhi dedicou sua vida a qual propósito? E letra C. As preposições introduzidas sentidos. As preposições introduzem sentidos diferentes em cada uma das situações utilizadas. Explique a função de cada uma delas nesse contexto, com base nos trechos indicados. Página 58. D. Analise os verbos destacados na biografia e classifique-os quanto à transitividade. 4. Complete as orações a seguir, atentando-se para a transitividade dos verbos apresentados. Letra A. Paulo gosta, vocês vão dizer de alguma coisa. Letra B. Não desobedeça. Letra C. Luiz abriu. Letra D. Nós simpatizamos. E letra E. Vamos. 5º. Leia a tirinha a seguir. Não gosto de monocultura, nem no campo, nem na cidade. Prefiro riqueza de vidas, cores, sonhos e pensamentos. Múltiplas culturas, pluripensados, diversidade. Letra A. Qual é o tema tratado nessa tirinha? Qual é a importância de se tratar sobre esse assunto? Letra B.
O verbo preferir admite dois complementos, um objeto direto e um indireto. Qual é o complemento desse verbo na tirinha? Letra C. Se Armandinho resolvesse acrescentar à sua fala um objeto indireto, qual seria a construção adequada à norma padrão da língua? Tem o primeiro quadrinho que diz assim: prefiro riqueza de vidas, cores, sonhos, pensamentos, multiculturas, pluripensares, gente diversidade, do que um mundo com a monocultura. Ou então o segundo quadrinho que diz: prefiro riqueza de vidas, cores, sonhos, pensamentos, multiculturas, pluripensares, gente de diversidade a um mundo com monocultura. Sexto quesito. Leia as duas frases a seguir. Qual delas você considera correta? Justifique sua resposta. Não pise na grama. Não pise a grama, tá? Também aí vocês vão dizer. Sétimo. Aponte a diferença de sentido entre essas frases. A enfermeira assistiu o doente com dedicação. A enfermeira assistiu naquela tarde a várias intervenções cirúrgicas. Vocês vão me dizer qual é o sentido da palavra assistiu nessas duas frases. Na seção de tarefas, que também está na página 59, diz o seguinte: marque C para certo ou E para errado, considerando a regência dos verbos destacados nessas frases, segundo a norma padrão da língua. Letra A. Vocês assistiram ao último capítulo da novela? Letra B. Não esqueça dos presentes recebidos. Letra C. Não obedece às regras mais simples. Letra D. Lembrei-me de suas sábias palavras. E letra E. A garota não simpatizou com o rapaz. Segundo quesito. Agora reescreva as frases incorretas, corrigindo a regência verbal de acordo com a norma padrão da língua. Terceiro, determine a diferença de significado entre essas frases. Prefiro sorvete à torta. Prefiro sorvete à torta. Então, vocês vão dizer qual é a diferença, tá, do significado. Quarto quesito. Complete os espaços com a preposição adequada, segundo a norma padrão, observando o sentido dos verbos. Letra A. O bom motorista obedece leis de trânsito. B. Resido uma rua tranquila e arborizada. C. Perdoe seus inimigos. D. Não se esqueça seus compromissos. E. Os jovens aspiram uma profissão promissora. F. Os repórteres foram o local do acidente. G. Não simpatizo ideias revolucionárias. H. Assistimos uma peça magnífica. I. Paguei a dívida feirante. J. Responda questões com bastante atenção. K. Por favor, chame elevador enquanto busco minhas chaves. L. O pagamento implica o cancelamento, dê a resposta desse, né? No contrato. E M. O médico assistiu paciente pela manhã. Tá? E também na página 61 e 62, 63 também, tem a questão do maxi desafio, certo, meus amores? Que diz o seguinte: primeiro, assinale a alternativa em que há um erro de regência verbal. Letra A. Marta sempre preferiu azul a vermelho. B. Por ter muitos anos na empresa, Augusto visava a ascensão a presidente. C. Há anos Felipe mora com Júlia. Letra D. Os candidatos ao exame não podem se esquecer dos seus documentos pessoais. E nas férias, costuma assistir a uma série de filmes de terror. No segundo quesito, diz assim: levando-se em conta a norma padrão escrita da língua portuguesa, das frases abaixo, a única correta do ponto de vista da regência verbal é: letra A. A cidade tem características que a rendem ao mesmo tempo críticas e elogios. B. Para você evitar o estresse, é imprescindível seguir o estilo de vida que o mais interesse. C. É importante prezar não só a ordem, mas também a liberdade. D. Sua distração acarretou em grandes prejuízos para todo o grupo. E alguém precisa se responsabilizar sobre a abertura do prédio na hora combinada. Terceiro quesito. Esse aquecimento
global tá de lascar. Também pudera, você só assiste tela quente e temperatura máxima? O verbo assistir no sentido de presenciar ou ver é transitivo indireto, ou seja, ele exige a preposição a para que possa receber um complemento. Outros verbos da língua portuguesa também possuem mais de uma regência, a depender do sentido que assumem no contexto. Sabendo disso, analise nas frases a seguir a adequação da regência verbal ao que concerne a norma culta da língua portuguesa. Primeiro, aspiram à vaga na equipe titular. Segundo, depois de empossado, o governo assistirá na capital. Terceiro, ele estava namorando com a prima. Quarto, esqueci-me o que havíamos combinado. E quinto, sempre ansiamos a dias melhores. Estão corretas apenas as frases. Aí tem a letra A, B, C, D e E para vocês dizerem quais frases estão corretas. Diz assim, texto para a próxima questão. Fico assim sem você. É até uma música, né? Avião sem asa, fogueira sem brasa, sou eu, assim sem você. Futebol sem bola, piu-piu sem frajola, sou eu, assim sem você. Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem fim. Eu te quero a todo instante, nem 1000 alto-falantes vão poder falar por mim. Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos. Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração. Eu não existo longe de você e a solidão é o meu pior castigo. Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo. É uma música de Claudinho Bochecha, né? No quarto quesito diz assim, a regência do verbo faltar, que aparece no verso, retomar o pedaço que falta no meu coração, não está de acordo com o que é indicado pela gramática normativa padrão, que nesse caso indica a utilização da preposição a. Sendo assim, o verso ficaria, que falta ao meu coração. Desvios como esses são muito comuns no falar cotidiano. Sabendo disso, assinale a única alternativa cuja regência verbal serve que preceita a norma padrão. Na letra A diz assim, estou indo no banheiro, depois te ligo. Letra B, sai daí menino, que eu já aspirei ao pó todo do tapete. C, não posso falar agora, estou assistindo o jogo. D, eu acabei de pagar aquela conta à costureira. E Pedro namora a vizinha da cunhada de Isabela. Então vocês vão botar aí qual está corretíssimo. Página 63, quinto quesito, diz assim. Observe os enunciados a seguir quanto à regência verbal. Primeiro, ao rei, os relatos da viagem informaram-lhe as novas descobertas. Segunda, os conhecimentos marítimos em que os europeus confiavam estão ultrapassados. Terceiro, para os índios, o tempo se divide em AB, antes do branco, e DB, depois do branco. Marca que os lembram a usurpação de sua terra. E quarto, as comemorações dos 500 anos pouco aludem à quase total extinção das línguas indígenas. Estão corretas apenas a resposta, vocês vão botar. Vamos ver aí qual está correta para botar nas alternativas. A, B, C, D e E. Aí ele traz um texto para a próxima questão. Geração fast food. Falar em persistência é quase como lembrar dos conselhos de nossos avós. De duro agora, meu filho, para poder descansar depois. Quem planta, colhe. Nas conversas de bar, nas correntes de e-mail e propagandas de TV, a mensagem é bem outra. A vida é agora, aproveite cada instante. Só o que existe é o presente. De repente, parece que ficou difícil escolher uma carreira para toda a vida. Permanecer com o mesmo celular ou corte de cabelo por muito tempo. Acreditar em casamento que dure. Vivemos numa sociedade de consumo que promove um impulso à satisfação de desejos imediatos, diz a psicóloga Maria Sara Dias. Mas se estivermos apenas aproveitando hoje e mudando de objetivos mais rapidamente, qual é o problema? Para o economista e filósofo Eduardo Giannitti, em seu livro O Valor do Amanhã, o risco é levar uma vida sem sentido maior. Isso reduz nossa existência a uma espécie de corrida de obstáculos veloz.
e tecnicamente certificadas, mas uma a lugar nenhum, disse. Revista Sorria, junho ou julho de 2009. Letra sexto quesito. Analise os itens a seguir retirados do texto quanto à regência verbal. Primeiro, é quase como lembrar dos conselhos. Segundo, uma carreira para toda a vida. Terceiro, acreditar em casamento que dure. E quarto, um impulso à satisfação dos desejos. É ou são inadequados, segundo a norma padrão? Aí vocês também vão dizer se está na letra A, na letra B, C, D ou E. E o sétimo quesito diz assim: assinale a alternativa em que a regência verbal está de acordo com a norma culta. Letra A. As crianças, obviamente, preferem mais doces do que legumes e verduras. B. Assistam a TV de LCD pelo preço de uma projeção e leve junto um home teacher. C. O joker Nelson de Souza foi para a Inglaterra visando títulos e euros. D. Construir impérios a partir do nada implica inovação e paixão pelo risco. E E. A Caixa Econômica informou os mutuários que não haverá prorrogação de prazos. Tá? Vocês devem fazer essas atividades. As dúvidas nós tiramos nos ao vivo, certo? Não esqueçam que eu colocarei no plural quais páginas vocês devem realizar. Também não esqueçam das fotos, que isso conta a presença de vocês. Tá ok, meus amores? Beijos e até a próxima aula.